Bem-vindos ao MaraCast, seu podcast sobre saúde, bem-estar e endocrinologia. Podcast descontraído, que a gente criou com esse objetivo e estamos retomando hoje de uma forma muito especial, com convidada queridíssima, já começando aqui nos spoilers antes da nossa gravação, o quanto que a gente relembrou nossa época de faculdade. Que a gente ficou melhor. A gente tá melhor, 15 anos Que isso? depois. Foi ano passado. Eu também. A gente é contemporâneo, tá tudo certo, né? E é isso. Nosso tema hoje, no nosso podcast, é: o seu estilo de vida pode estar sabotando sua vida sexual. Sabrina, ginecologista obstetra, sexóloga, perita, polivalente. Faz. É multi. Sou ligada na tomada. Ligada na tomada, literalmente. Só o tanto que a gente conversou aqui em coisa de 10 minutos, eu já fiquei, meu Deus. A gente conta pra vocês. Fica aí que vai ficar bom. E é isso. Assim, vamos conversar. Primeira coisa, Sabrina. Por que as mulheres estão cada vez mais sem vontade de fazer sexo? Sem cancelamento. Porque elas quiseram estar no papel de homens. Temos um papel social nisso. Raciocina comigo. A mulher, ela levanta, cuida dos filhos, coloca na escola, vai trabalhar, é especialista, fez um mestrado, vai dar aula, tá fazendo prova. Aí tá pensando no mercantil, na farmácia, se a toalha do marido tá trocada. E se a depilação tá em dia, porque quando chegar 9 horas ele quer você na cama. Então ela tem 24 horas igual para todo mundo. Ela precisa organizar a energia dela, que não é a prioridade o sexo. Ela não consegue pensar em sexo durante o dia porque tem outros problemas na frente. Primeiro, que ela não consegue terceirizar. Segundo, que ela tem tanta demanda e muitas vezes demandas que ela traz para si. A criação dos filhos, levar para a escola, ensinar a tarefa. E aí a funcionária às vezes não consegue fazer o cardápio da semana. E tá faltando isso. E aí a mãe tá precisando, o marido tá com a cueca furada. Que horas ela pensa em sexo? Aquilo que eu tava te falando em relação à coxinha. Ninguém é triste comendo coxinha. Mas eu preciso pensar na coxinha. O gosto que a coxinha tem, a forma da coxinha, o cheiro da coxinha, a melhor coxinha que eu já experimentei. Se tem recheio, se não tem, se eu como pela bunda, se eu como pela cabeça. Passo na frente da coxinha, repenso a dieta, aí eu digo, não, hoje eu vou me dar o prazer da coxinha. Se eu não penso em sexo, eu não quero fazer sexo. Ele se torna sacal. E para relacionamentos longos, com filhos, com emprego, o sexo é da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma cama, na mesma posição. E para nós, mulheres, ele se torna previsível. Então eu sei exatamente qual é a posição que ele vai fazer, quanto tempo vai durar, como é que eu faço para ele gozar mais rápido e para mim é um alívio. Então eu começo na preguiça sexual, tô fazendo uma lista na minha cabeça e no final durou 5 minutos, para ele é ótimo. Porque ele dissocia o mundo com o sexo. Pra gente não, mas por quê? Porque eu tô preocupada com outra coisa. Se eu consigo desprogramar, ou seja, no começo do meu dia, oi lindo, tudo bem? Mais tarde hoje tem, eu começo a aquecer meu marido, e aí eu mando um nude no meio da academia, de um pedaço da pechola, ou lá embaixo eu aqueço, porque o homem é visual, a gente nem tanto. Aí digamos, não sei qual é a tua linguagem de amor, mas seu marido chegou aqui, vou botar o Tarcísio na jogada, já botou os meninos pra dormir. Ponto pro Tarcísio. Hoje tem Tarcísio, entendeu? Ele já botou o dele no jogo. Ele já chegou pra você dizendo, olha, os dois estão dormindo. Isso para uma mãe que tá aqui com o filho doente é um ponto positivo. E a gente tá conversando sobre sexo. Todo mundo aqui vai se aquecer sobre sexo. Porque é o falatório principal. Por isso que em mesa de bar é o assunto que mais aquece. Então a mulherada, ela precisa, ok, que tem todas as funções, mas falar de sexo. E não necessariamente aquela putaria de pornografia. Eu posso falar de fetiches, de posições, de acessórios, troca de experiência, mas eu tô falando. Eu adoro a figurinha. Hoje a figurinha do WhatsApp, ela consegue deixar a coisa mais dinâmica dos grupos. E tem as brincadeiras, as figurinhas de putaria que você consegue fazer a troca entre casal. Então, durante o dia, dá pra dar aquela provocada. Entende? E aí estimula tanto o homem e a mulher também acaba se aquecendo. Se chegar no automático ali, não vai. Se ela gostar. Mas ela precisa falar. Às vezes, a macharada, quando a gente tá, né, ficando, namorando, pega e bota a foto do membro. Eu recebo muito no consultório. Elas dizem, doutora, eu vou fazer o que com a foto? Um peso de porta?
Um membro solto, sem contexto. Sem contexto. Não Sem uma tem. provocação. Sem uma provocação. O homem. Pode perguntar para qualquer homem que eles são visuais. Ele prefere muito vezes uma mulher sedutora, provocativa, que ele não sabe o que tem ali embaixo, que aquela que já está exposta. A caça. Eu trago muito a questão instintiva, biológica. O homem, ele é caçador. O homem que eu falo, a questão do gênero, casais homonormativos, sempre vai ter uma posição aí enérgica. Mas eu tô falando aqui do homem e da mulher como casal biológico. Perfeito. E aí, esse homem, ele quer caçar. Ele quer ser o macho alfa da matilha. Ele quer saber se ele consegue aquela mulher a mais difícil ou a proibida. E a mulher, ela quer sentir o quê? Segurança. Então, para ela, o tesão sexual, muitas vezes, você vai lembrar disso. Era o seu filho pequeno, ele com a fralda no ombro. Nossa, que tesão, meu marido cuidando desse rebento que eu que fiz. Olha que homem maravilhoso, a máquina que eu piloto. A motivação sexual é diferente. Da mesma forma, ele olha para você, a mãe dos meus filhos. Você passou 9 meses procriando. Ele poderia ter feito filho 9 meses. Então, eu preciso me conectar, que aí é onde está o segredo, que é a batalha de todo casamento. Eu me conecto e me desconecto. Eu tenho que realinhar e aqueles ajustes pequenos. E a mulher, a segurança. Ela quer ser protegida, ela quer ser muito bem cuidada, ela quer ser amparada. Mas valorizada, mas não valorizada não é o que a gente vê muito hoje no emprego, salário, títulos e certificados. Ela quer chegar em casa, ela poder tirar essa capa de Mulher Maravilha, poder chorar no colo, se entregar à fragilidade. Minha filha, aqui, já na primeira questão, já foi assim, Mária. Rapaz, é o que eu vou aprender, assim, enormemente aqui, né? Aí amanhã vocês me contam. Sabrina, existem fases. Quando a gente fala assim, existem fases, a resposta sexual feminina. Existe. Né? Como você falou, existe a questão da provocação, já para estimular o desejo. Mas a resposta sexual da mulher é diferente do homem. Também já falou que o homem é muito mais rápido. A mulher tem aquela fase. Existem vários estudos, né, falando da questão. O ciclo de Basson tem. Isso, desejo, lubrificação. Tem. Você conseguiria resumir um pouco, falar um pouco sobre isso? Até porque a gente sabe que tem muitos estudantes de medicina. Isso é uma parte que eles precisam entender e até entender um pouco dessa diferença da mulher pro... Antigamente era uma linha. As pessoas colocavam como desejo sexual uma linha onde ele oscilava e eu chegava na neutralidade, eu poderia ter de novo essa linha que seria o tal do orgasmo múltiplo. Basson, que era um homem, uma mulher, um casal, eles descobriram que na verdade é um círculo de Basson. Ele não é dividido para homens ou para mulheres, a diferença está na velocidade. Nós, mulheres, demoramos um pouco mais em relação ao desejo e excitação, mas todos nós temos desejo, excitação, mas não tem orgasmo no círculo. Tem escrito satisfação. A meta de toda relação sexual não deveria ser o orgasmo. Na pandemia vendeu-se muito os acessórios, que agora você está com o marido dentro de casa, você tem que transar. Eu estou satisfeita? A primeira pergunta que a gente faz é se os casais estão alinhados. Durante uma entrevista, não existe um número, uma frequência sexual. Tanto é que é o número cabalístico que mais vende. Eu namoro todo dia, eu namoro uma vez por mês, não importa. Você pode, inclusive, não namorar e ser muito feliz sexualmente, porque sexo não está envolvido com sexualidade. Sexualidade é pulsão, é energia. Então, na hora do desejo, alguma coisa tem que me motivar. Quando você é jovem, a motivação, às vezes, é passar uma mulher nua, um homem nu. Às vezes, a motivação está nas ideias, a pessoa falando. Eu me encanto pelos princípios, pela eloquência. Às vezes, eu me encanto pelo jeito que ele é como um pai. Eu me encanto como ele é como um filho. Alguma coisa vai me motivar e me vincular àquela pessoa. Só que quando eu estou num relacionamento, essa motivação ela deixa de ser interna, que é quando a gente diz assim, o relacionamento amornou, e ela passa a ser externa. A maior dificuldade hoje é eu encaixar na minha vida a motivação externa. Eu utilizo muito literatura, podcasts eróticos, livros, filmes, conversas, consultas. Nem toda consulta com a sexóloga é de doença. Às vezes eu faço só ajustes para esse vínculo sexual vocês conseguirem se erotizar. Técnicas de erotização. A coisa é séria, tem ingerência a bagunça. E aí, durante esse desejo, retornando,
ou eu me aqueci de maneira interna ou de maneira externa, eu me excito. Aqui a biologia, ela é sincera. Sabe aquela frase para combinar com o carnaval? Um pau duro é mais sincero que eu te amo? Mesma coisa. Eu consigo, nós mulheres, que somos a geração, treinadas a fingir. O que foi completamente errado. A gente finge, então acaba com todo o resto do círculo. Os homens não, entra a ereção. Então a excitação, ela faz parte do ciclo. Para nós, a excitação é o alargamento da vagina, onde ela sai de 3 para 5 centímetros e abarca um pênis de 15 a 20, ela enche de irrigação vascular, os nervos ficam mais aforados e o clitóris incha. O clitóris, ele parece um Y invertido. É o que justifica, por exemplo, mulheres terem orgasmo vaginal. Então, nessa excitação, a importância da preliminar. E eu sei que a gente não consegue ter um sexo de qualidade de 2 horas todo dia. Porque tem o menino chorando, tem a panela lá dentro. Às vezes você só quer que o marido pare com o moído no ouvido. E às vezes você só quer gozar mesmo, quer aquela relaxada rapidinha e tal. Tá tudo bem. Mas a excitação, ela precisa ser proporcional ao que está ofertado. Nesse momento, eu tenho a satisfação, que pode ser com orgasmo ou pode ser emocional. Por que eu transo? Eu transo porque eu sou apaixonada pelo meu companheiro, porque ele é um excelente pai, porque ele me fornece alguma coisa, ele paga minhas contas, ele é só um companheiro, eu estou num jogo de troca feito escambo. Aí eu entro na neutralidade, que é o último ponto. Que ou eu vou dormir, ou eu entro num platô, ou eu começo de novo. Nessa relação sexual emendada é o que a gente chama de orgasmo múltiplo. Eu aproveito o desejo ou a excitação da relação anterior. Esse é o círculo de Basson. A diferença dos homens vem no primeiro, o desejo. Para eles é muito mais rápido. Mas imagina como se fosse 2 apartamentos. O homem, ele é um apartamento de 3 quartos, muito bem separados. Ele sai do trabalho, ele chega em casa, ele consegue desligar se ele foi desempregado, se ele tem boleto, se ele bateu o carro, se ele quer matar o vizinho. De boa, a mulher não. Mas isso é do nosso instinto. E lembrando que tem homens que conseguem misturar e mulheres que conseguem ter essa separação muito bem na cabeça. Mas geralmente não é. Aí esse rapaz, criado por um monte de coisas, com essa mulher, que um loft cheio de problemas, eles têm que estar juntos na mesma cama. Como é que faz? Rojão. Rojão. Rojão para poder acompanhar. Desconectar e, na verdade, desconectar do externo e se conectar no interno ali com o casal. Show. Chega a estar tonta, a bichinha. É porque é tanta informação, tanto conhecimento. Que ninguém ensina pra gente. Não ensina. As nossas mães não ensinam pra gente. Não. E é um tabu conversar sobre isso. Hoje, talvez menos, vai. A sua mãe deve ter dito isso, né? A gente foi criada pra ser o quê? Independente. Dona do nosso próprio nariz. Seu marido é o dinheiro. Estudar. Seu estudar, marido é o dinheiro. Ganhar dinheiro. E mal sabe ela que a decisão mais difícil de uma mulher é com quem ela vai se relacionar pros próximos 50 anos. Quem é o pai dos filhos dela. Não é qual a profissão que ela vai fazer. E isso, as nossas mães colocaram as próprias frustrações nos próprios casamentos, depositaram nas filhas. Hoje, pau a pau a gente com os homens. Aí vem toda uma questão sexista, do feminismo e do machismo, e sexualmente, porque dentro de uma casa, esquece política, esquece cultura, esquece tudo. É ali o instinto, homem e mulher, procriação. Para dar certo, como é que faz? Se você não foi ensinada. Aprende do zero. É como eu ganho. Esse é meu ganha-pão. Meu pão com ovo de todo dia. Muito bem. Show de bola. Sabrina, inclusive, já falando, você falou muito da sua área, da sexologia, já faz esse spoiler um pouquinho, fala um pouquinho como que atua no seu consultório esse tema, que ainda realmente é um tabu para muitas mulheres. Já vai o casal, vai sua mulher. Como é que funciona essa procura geralmente? Depende. Eu tenho várias portas de entrada. Como eu sou ginecologista, durante a entrevista de corrimento, menstruação, cólica, TPM, planejamento fértil, menopausa, ela traz uma queixa sexual. Como sexóloga, eu preciso de tempo. 1 hora, 1h30 de consulta. Nesse momento, o primeiro encontro pode ser que seja só com ela, e aí eu vou entender se é algo pessoal, do círculo de Basson, desejo, excitação, orgasmo, e entra aqui a questão da disfunção, né, as síndromes genitopélvica, dor na relação ao entrar, dor no fundo, vaginismo, endometriose, aí eu vou num processo individual, ou aquela mulher me traz um conflito conjugal. Um exemplo muito comum, traição. Então o desejo vinha num platô, de repente descobre uma traição, ela precisa recuperar.
Muitas querem retomar o casamento, sozinhas elas não conseguem. E aí quando eu capto esse companheiro, essa parceria pra gente fazer a terapia de casal. Mas às vezes não precisa chegar ao extremo. Um exemplo, quando a disfunção sexual é indireta. O homem não tem uma ereção, uma ejaculação precoce, ou ele tem uma anorgasmia, ou ele não tem um orgasmo, ou ele já é mais retardado. E aí ela começa a desenvolver uma disfunção sexual indiretamente. Aí eu preciso trazê-lo também. E às vezes são casais que não estão doentes, me encontram nas redes sociais, doutora, a gente quer melhorar a vida, como é que a gente pode fazer? Aí entra até uma discussão dos limites com a questão das redes sociais, trisal, swing, acessório. Existe um mundo paralelo que não é para todo mundo. Não é porque eu tô aqui que eu tenho que usufruir. E eu vou adaptando a cada casamento. O que a gente consegue utilizar? Eu tenho uma caixa de Pandora com acessórios sexuais. Dá pra gente utilizar isso aqui? Não dá. O que vocês estão dispostos a conhecer? E muitos, creio, não sabem. Novamente, não foi ensinado. E nem tem curiosidade. Rojão, de novo, a minha palavra hoje é muita informação. E Sabrina, assim, voltando até para o nosso tema, que é estilo de vida e vida sexual. Quando a gente fala da medicina do estilo de vida, existem 6 pilares envolvidos, que é alimentação, exercício, controle, né, de estresse, relações saudáveis, abandono, né, de drogas, álcool, tabagismo, enfim. A gente sabe que muito disso influencia a vida sexual. Quando você falou dessas fases, algumas das coisas que a gente pode citar, algumas pontualmente, elas indiretamente atrapalham essas fases, né? Um dos exemplos clássicos é a questão do álcool. A gente estava falando já agora há pouco, né? Todo mundo tem aquela crença que o álcool ajuda, melhora. O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele deixa a mulher mais inibida. Mas a longo prazo, como é que fica essa relação do álcool com a resposta sexual da mulher? Conta aí um pouquinho o que a gente estava conversando aqui. Que ele não deveria ser o suporte e o consolo dela. O álcool ele piora a qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide, a parte reprodutiva. Mas a gente estava conversando sobre mulheres castradas, mulheres muito religiosas ou mulheres muito omissas, muito envergonhadas, que utilizam do álcool o desinibidor e eu acabo me condicionando a ele. Então, aquelas relações que a mulher sempre tem que derrubar uma garrafa de vinho. Ela perde a parte sensorial e muitas vezes de consciência. É onde entra o limite ali do estupro. Se eu tô não consciente em relação ao sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, não deveria estar alinhado. Será que eu mesmo quero ser essa mulher desinibida na cama ou o outro está me forçando a ser? Ou o outro está insatisfeito com aquilo que eu tenho para oferecer? O álcool ele vem como um acessório, uma brincadeira que não tem como a gente da sexualidade proibir porque ele é legalizado, acima de 18 anos. Mas falando de um contexto, eu já tenho uma outra perspectiva. Imagina nós, criadas para performar. Aí pega 6 pilares. Alimentação, atividade física, nanana. A sensação que dá é que é um checklist a ser cumprido, né? Sim. Aí o 7º é o sexo, então eu tenho que performar no sexo também. Que horas essa mulher relaxa? Aí até te faço uma outra pergunta. Como relaxa? Ah, é massagem. Ah, é viagem. Não é. A pessoa tem que encontrar o seu momento de prazer, que às vezes não é só na cama, obviamente. A gente faz muito isso com criança, o ócio. O ócio criativo, de deixar a criança brincando, a criança pensando. Nós adultos perdemos isso. A gente se culpa se para no tempo. Não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa para me tornar útil. Como se eu não estivesse fazendo, eu não estou sendo produtiva, então, consequentemente, eu estou ficando para trás. Essa geração, que é a nossa, de velocidade, de dopamina, está super ligada ao sexo. Porque o sexo é neurotransmissor, liberação excessiva de dopamina. Por que a pornografia está tão em alta? E vai ficar pior. Porque com 3 minutos eu consigo atingir o ápice. O cérebro diz, eu quero mais. Em menos tempo. Então, hoje, cada vez mais atendendo principalmente homens, mas não se iluda, mulheres também são viciadas em orgasmos com 1 minuto, 30 segundos. E acha pouco. Nossa. E, de fato, uma relação sexual com menos de 3 minutos, onde atinge o ápice, para a medicina, ela é uma relação curta. Configura como se fosse uma ejaculação precoce. Aí a pergunta que eu te faço, tu tá satisfeito? A satisfação hoje, ela vai ser ouro em pó.
a gente fala tanto da questão do bem material, qual é o carro que eu quero, aí eu compro o carro, aí eu já quero o outro, é o celular, é o 15, é o 16, é o Sempre 17. mais, O sexo da mesma mais. forma. Se eu condiciono que é uma montanha-russa incrível, eu tô projetando o meu desejo no outro, eu quero que o outro me satisfaça. Egoísta, né? E qual é a parte que eu satisfaço o outro? Cadê a Cadê a parceria? generosidade? A generosidade. Eu digo que não há segredo. Todo qualquer relacionamento não há nada mais bonito do que você tirar a roupa, fechar o olho, entregar o teu corpo, o teu tempo para outra pessoa. E você ser generoso a isso. Sinta-se prazer com o que eu tenho para te dar, que é só isso aqui. É bonito e perdeu essa beleza. Perdeu. Sempre todo mundo procurando mais, mais, mais. Ou menos roupa também, né? Como a moça ontem do Oscar. Como foi essa Tu história? não viu? Não vi, Fofoca. menino doente, menino doente. Como é que a Eu gente não vê? sei o nome, mas uma moça foi praticamente nua pro Oscar. Ela quis polemizar, chocar, mas então, ela foi nua. Todo mundo viu o que ela tinha para oferecer. Sexualmente falando, se ela tivesse com um vestido mais provocante, iria fantasiar na cabeça de muita gente, inclusive de quem não gosta de mulher. Como é que será o seio, a barriga, a bunda e tal? Só que houve uma polêmica por ser um evento cinematográfico, de grande porte, uma competição, uma rixa entre mulher e ex-mulher, mas expôs a nudez. Aí perde a graça. Dois tópicos que eu queria falar ainda. Hoje, pós-pandemia, a gente está numa sociedade também doente, mentalmente. Pessoas com ansiedade, depressão. E muito da sexualidade está envolvida com a saúde mental. Como que a gente conseguiria, como é que a pessoa ela pode ter um alerta de que talvez não seja a saúde mental influenciando em si um problema orgânico? Sempre, como médica, a gente faz a investigação orgânica, biológica. Perfeito. Antes de eu alegar que é algo sexual, eu preciso tirar a parte anatômica, tirar a parte endócrina, metabólica, hormonal, de qualquer outra doença, pâncreas, fígado, coração, para eu dizer que é algo psíquico. A gente lê na faculdade, é diagnóstico de exclusão. Mas a gente tem que fazer essa investigação. E muitas vezes, não é raro, é uma disfunção da tireoide, é um hipo, é uma obesidade, que a paciente diz, doutora, eu não tenho ânimo para transar. Se você não tem ânimo para levantar, quanto mais para ter uma relação sexual que vai te demandar energia, e o teu corpo ele quer economizar. Poucos os casos que eu tenho isolado disfunção sexual de outras condições. Sempre tem associada. Ou de maneira direta, assim, o corpo naturalmente, ou indireta. Mexeram tanto várias condutas médicas, nutricionais e de outros profissionais que deflagra uma reação. A gente sabe, por exemplo, a testosterona. Muito bem. Já aproveitar que a gente já falou, testosterona. E a testosterona, o hormônio que está relacionado, sim, com a sexualidade. A gente está num boom enorme de pessoas utilizando testosterona de forma indevida. E existe até aquela pessoa que talvez tivesse, sim, indicação, que fica com receio. E aí, a gente entra naquela vertente. Testosterona vilã, mocinha, pra quem indicar. A gente sabe que a gente não tem testosterona formulada para as mulheres atualmente aqui no Brasil, né? Como é que tem sido na sua prática? Como é que atualmente seria uma indicação? Por exemplo, eu vejo muitas pacientes jovens que têm uma redução de libido, que quando você vai investigar, tem milhões de coisas que podem estar relacionadas. Seja até uma tireoidiana, a disfunção tireoidiana, seja o excesso de peso, que a gente vai falar depois em si, seja o baixo peso, a pessoa que tem um transtorno dismórfico corporal, que seja, e que quer resolver o problema tomando, aplicando, que seja, passando testosterona, achando que vai ser a solução milagrosa. Rápida, né? Rápida. A gente está numa sociedade imediatista, a gente quer a solução rápida, milagrosa. Quero resolver pra ontem, doutora, porque... Porque a blogueira conseguiu, por que eu não vou conseguir? Tem uma blogueira muito famosa, né, que é a Juliette, né? Não sei. Foi, Juliette passou um vídeo super famoso. Juliette passando, eu estou aqui passando minha testosterona, jovem, porque meu médico disse que ela estava um pouquinho baixa,
e eu precisava para melhorar. Não se dosa testosterona em mulher jovem. Primeiro ponto. Falo como ginecologista. A testosterona para a ginecologia, ela tem casos muito bem condicionados. Pacientes com genitália ambígua, que eu tenho que entrar aqui, né? Só. Nem sempre. Nem sempre. Porque se ele já preencher critério para outras coisas. Não, nem sempre, né? Porque a SOP ela já traz os sintomas masculinizantes que a gente fala. Para a ginecologia só tem uma indicação: desejo sexual hipoativo em mulher na menopausa. O problema da testosterona não é um problema. Talvez a vantagem da testosterona é porque ela traz uma performance de treino incrível. A mulher tem uma disposição de cavalo, claro. O hormônio não é dela, é masculino. A molécula da testosterona ela já é muito difícil de você estabilizar em laboratório. Para começo de história, já é difícil se você for olhar a margem de referência para o público masculino. A gente não tem valores de referências próprios para mulheres. Quanto mais para mulheres na menopausa. Uma vez que eu utilizo para desejo sexual hipoativo, eu tenho outras estratégias. A consulta de sexualidade, eu posso utilizar estrogênio e progesterona, mas quando eu entro com a testo, eu entro numa dose baixa e posso vir escalonando. Aí faz sentido eu entrar com a medição da testosterona sérica, livre, para eu ver se essa paciente não está tendo sintomas virilizantes. A voz, o pelo, clitoromegalia. E não temos ainda grandes estudos mostrando a longo prazo o uso da testo. Nem qual a dose é segura, nem qual é a via. Pensando em receptores cancerígenos. Agora, você utilizar a testosterona em disposição, em performance de treino e para emagrecimento não é a minha seara. Perfeito. A gente está junto nessa. Não fazemos anabolizantes por aí. Que é esse o objetivo. O que a gente estava falando, a gente está no mundo acelerado. A mulher, vou dar um exemplo, né? Hoje de manhã, 6h30 da manhã eu já estava em Velocity, 8 horas já estava na Unifor dando aula, voltei, menino doente em casa, corre, vai pra academia, musculação, corre, organiza o podcast, tererê, menino doente em casa. Nem o cheirinho de testosterona, né? Nem o cheirinho de testosterona. Estou à minha disposição. Não, mas hoje você vai agradecer seu marido, que ele tava, eu tô aqui de olho nele, ele tava lá com seu filho, ele merece. Hoje é Sociedade Protetora do Macho Hétero. Meu Deus. Porque hoje ele ajudou. Então, aí lembra da generosidade, lembra da generosidade. Não necessariamente sexual, mas se eu perco esse olhar com o meu companheiro, é só ele regando, o que você faz no inverso? Às vezes é uma pizza, às vezes é uma conta, às vezes é um carinho. Pizza não, porque a gente tá com plano. Sara, ela vai. A gente tá no plano alimentar. Olha, meu nutricionista, que já esteve aqui no MaiaraCast, não pode ouvir isso. Estou bem regada. Uma salada com alface, cenoura e tomate, pronto. Uma proteínazinha, whey. Uma brincadeira. Então, enfim. E aí, falando já de alimentação, inclusive, tem muito essa dúvida, né? Alimentação afrodisíaca, suplementos, tribulus terrestre, maca peruana. Todo mundo sai comprando. Se fosse assim, o Peru era o país que mais transava no mundo. Simples. Não é isso. As pessoas elas querem um remédio. O problema, Maiara, que eu vejo, é muito difícil casais conversarem. A maior parte das infidelidades, elas poderiam ser evitadas se eu contasse para o outro aquilo que me dói. Aquilo que me aflige. Que eu não tô gostando, que não tá rolando, que não tá doendo, que eu queria melhorar. Aí eu fico com medo do outro me julgar ou de ir embora, de me abandonar, porque eu não tolero a solidão e eu não falo. Aí as pessoas, isso são camadas tão complexas. Por que eu caso? Por que é o casamento pra mim? Por que eu me relaciono? Por que eu boto filhos no mundo? Como é que você bota 2 crianças, 3, 4, 10 crianças e você não conversa sobre isso? Prepara essas crianças para se relacionar e muitas vezes não de maneira amorosa, não de maneira sexual. Eu vejo muito essa questão do respeito ao próximo, que perdeu-se um pouco do limite. Do limite. Né? Do meu quadrado, do teu quadrado. Mas porque a gente não fala mais. É todo mundo aqui, ó, no celular. Triste. Que não consegue conversar se não for no celular. E não quer se frustrar. E não quer se frustrar. Porque o relacionamento, inclusive sexual, é de tentativa, erro, tentativa e acerto. Tem coisas que vão caber pra nós, tem coisas que não vão, e tem coisas que não fazem mais sentido e a gente vai aqui renovar.
O negócio tá difícil. Estou batendo nas dores dela. Ela tá assim, ó, pá! É quase um consulta, brincadeira. Quando a gente fala dessa questão da alimentação, cada vez mais a gente vê tendências, né, na internet, de dietas milagrosas, de mulheres procurando o corpo perfeito. E aí tem os extremos, né, o radicalismo. Pessoas com extremo baixo peso, pessoas com transtorno dismórfico corporal, que às vezes acontece. Chega pra mim, às vezes, paciente com quê? Baixíssimo peso, doutora, estou gorda. E você sabe que o baixo peso também interfere. Tu acredita, Mayara, que chega pra mim paciente querendo a genitália rosa? Genitália rosa? Infantil. Doutora, eu quero bem lisinha, rosa. Aí às vezes me traz da atriz pornô. Eu quero assim, ó, igual. A cabeça não tá boa. Porque genitália desse jeito é uma genitália infantil, o nome já diz, é de criança. Lisinha, sem nenhuma cor, nenhuma história, nenhuma cicatriz, nenhum pelo, com os pequenos lábios simétricos. Eu fico imaginando você. A gente está atualmente com uma parcela muito grande de pessoas doentes. Procurando o corpo perfeito, a dieta milagrosa, o remédio, que pode ser o mais caro que for, que a gente sabe que tem remédio que tá as injeções, né? Pessoal trazendo uma aplicação, uma caneta de 5 mil reais, trazendo dos Estados Unidos, que a gente não tem aqui. Tu sabia que eu não conhecia? Monjauro. Eu não conhecia. Né? Tizepatida, que é um excelente medicamento. A gente tem estudos fantásticos. A gente não tem, a gente não sabe o que o pessoal está trazendo realmente. Precisa de um condicionamento, temperatura adequada e tal. O pessoal está trazendo uma quantidade enorme financeira. Às vezes, pessoas que não têm indicação, tomam uma vez, acha que vai resolver o problema. E a gente sabe, quando a gente vai estudar a fisiopatologia da questão do peso, não é tão simples assim. Não vai... a questão do rebote também, né? O tratamento para a obesidade, ele é um tratamento contínuo. E eterno. E eterno. A gente tá querendo mudar hábito. A tua relação com a comida. O estilo de vida. Apesar da gente saber que tem esses 6 parâmetros, não vai ser do dia para onde a gente vai mudar esses 6 parâmetros, esses 6 tópicos. Imaginei. E tudo influencia. Emagrecer não é só alimentação e exercício, né? Saúde mental, hábito intestinal, ingestão de água, controle de tóxicos, relações saudáveis. A gente é também a média, a gente é o que a gente convive, o que a gente come, o que a gente, enfim. Então, nosso parceiro precisa estar se alimentando bem. Se eu tô lutando contra o peso... A casa entra em dieta, né? Entra. Imagina a pessoa que tá ali sofrendo, tentando. E eu estimulando a pizza aqui. E aí ela, poxa, vamos comer pizza? Não, vamos não. Ei, tô bem, viu? Tô chegando lá. Então, assim, não sei por que a gente falou disso, olha. Sim, a questão do peso e a influência dos extremos, tanto o excesso de peso quanto o baixo peso. E a saúde mental influenciando, inclusive, na sexual. Mas as redes sociais agravaram muito. Hoje você tem acesso a beldades e famosas que na nossa geração não tinha. Vera Fischer, né? Mulheres que para você ter era revistas que saíam uma vez por mês. Hoje você abre o Instagram, Paula Oliveira, belíssima, Juliana Paz, mas mulheres muito bonitas, mas que te colocam um marco, um limite de beleza lá em cima. Se você não tá bem na cabeça, você quer ficar igual a ela e acha que se você não estiver igual a ela, você é inferior. E sempre vai ter uma bunda mais bonita, uma barriga mais bonita, um cabelo mais bonito. Que a beleza está no conjunto. E aquela frase, a beleza está nos olhos de quem vê. Sim. Então, os fetiches sexuais, eu acho que é a parte mais interessante do meu trabalho. Que pessoas gostam de coisas diferentes. É uma mão, é um pé, é um cabelo, é uma forma de corpo, é um tom de pele, é um objeto, que não necessariamente é aquilo cultuado no mundo inteiro. Eu tenho uma paciente que essa foi que a minha cabeça, ela adora cadeirante. Ela ama, o tesão dela tá em cadeirante. Ela gosta. É doença? Não, é preferência. E aí eu acho incrível que ela que vai pras festas, todo mundo olha pra cima e ela vê quem tá sentado. Eu disse, gente, ela já filtrou a festa inteira. E ela carinha, ela adora, porque pra ela o fetiche está transar em cima da cadeira. Ela encontrou a tampa da panela dela.
Porque ela, em nenhum momento ela se sentiu culpada, ela não se sentiu louca, ela não quis esconder esse fetiche, não é crime. Criança, gente morta e animal, pelo amor de Deus, é crime no Brasil, mas o resto é permitido. Se vocês tiverem curiosidade, abre o Xvideo, tem lá a categoria abas. Você vai se chocar quanto que tem de fetiches. E tem para todo mundo, tem para todo gosto. É porque a gente só fala daquele tradicionalismo. O homem, a mulher, 2 filhos, um cachorro, no Alphaville. Cadê o resto? Tem gente que gosta de obesa, tem gente que gosta de magra, de alta, de baixa, de ruiva, de morena, de pouco peito, muito peito. Brinco que tem a mulher do século XXI, que homem que gosta de travesti, tem também tudo. Então não faz sentido essa insatisfação. Agora você tem que se apropriar dela. E como é que você se apropria? Lá atrás, educação sexual. O que é que eu gosto? Hoje, se você fosse dizer para uma mãe que tem um filho adolescente, o que você sugeriria para ela conversar? Adolescente. Tá. Adolescente. É, porque se fosse criança, eu ia dizer que ela tá atrasada. Ela era pra ter conversado lá atrás. Começou a falar, você começa a fazer a educação sexual. Como? Prevenção de abuso. Perfeito. Hoje, Isso aqui ninguém pega, isso aqui ninguém toca. de gritar também. Hoje a gente luta, o sexólogo, como qualquer outro, é um educador sexual contra a pedofilia, que é o maior crime. Infelizmente, é uma rede de babás, de documentos, que a polícia tenta desarticular com a dark web. Então, você ensinar a criança a se apropriar. A mamãe, não é só a mamãe pega, o papai pega, professor não pode. Geralmente, o abusador, ele tá no mesmo núcleo. Ele tem a confiança da criança. Diferente de um estuprador que tá no meio da rua e você não sabe quem é. E ele começa a manipular essa criança. Vocês pais, vocês têm a obrigação de perceber a mudança de comportamento. É uma criança que fica mais excitada, mais evaporada, ou uma criança que fica mais retraída, é uma criança que muitas vezes manifesta no desenho, é uma criança triste. E como ginecologista, eu também faço a parte infantil, a gente avalia se há manipulação, se há alguma invasão desse selo, vamos dizer. Aí você começa a ensinar a criança essa prevenção, mas também a própria noção do corpo. Eles vão descobrir a genitália. O maior prazer deles, você tem criança, você vai ver quando eles se desfraldarem, é mamãe, eu fiz cocô sozinho, vem ver a obra de arte que eu fiz. Ah, mamãe, lindo! Aí eu vou, não, tô fechada. Aí você fica tripada, né? Você não pode castrar. Porque se você começa a castrar daí, já entra a questão da constipação, da região anal. Ela vai se descobrindo. Tem um hiato que essa criança vai chegar até a adolescência. Aí eu tenho a primeira menstruação, que é um marco das meninas, e a primeira ejaculação dos meninos. O que a sociedade faz com os meninos? Entrega, na época era uma playboy, era uma sexy, e deixava ele não tinha noção, ele se descobria. E as meninas fazem o quê? Fecha as pernas. Não toca pode. nisso, não pode. E a gente vê crianças, às vezes, na piscina, assim, ó, na sauna, ou esfregando no vidro da bicicleta, ou no travesseiro. O que você vai fazer? É bom, né, filha? Tá gostoso. Vamos pro quarto, a gente só faz isso no quarto. Você não precisa fazer isso na sala, no Natal, na escola. Você vai demarcando territórios seguros para que ela possa descobrir. E aí você pergunta alguma dúvida: o que você sentiu? Como é? E nada de ridicularizar a criança, nada de expor essa intimidade para a família, para amigos. É dela, é com ela. E às vezes a criança no Natal abaixa as calças e vai mexer. Tá errado, filho, não pode, isso é seu, lá no quarto você faz. Até ela entender que aqui é uma região minha, privativa, e que eu tenho esse espaço, esse momento para isso que meu pai e minha mãe não precisam participar. Mas também é muito bacana você trabalhar com adolescentes do sexo oposto. Se você tem 2 filhos, você vai ensiná-los o que é menstruação, o que é cólica, o que é TPM. Eles vão namorar o que é o limite, até onde eles podem ir. E a menina o inverso. Muitos chegam para mim e não entendem o que é a ereção do homem. Não entende que o irmão teve uma ereção e você explica para ela o que é. E criança é muito perspicaz, é muito particular porque você tira uma dúvida. Sempre pergunte, filha, de onde foi que você escutou aquilo? Aí de repente daqui uma semana ela vem com outra pergunta, ela vem construindo o raciocínio com que ela pega. Professor, a mãe, aí a escola fala. E às vezes ela só, Tem um vídeo muito interessante, se você quiser colocar no Google, de uma menina perguntando para a mãe o que é virgem. E a mãe fazendo um bolo. Não sei se você já viu esse. Não. Fazendo um bolo, e a mãe vai suando, e a mãe roda na história do mundo, Adão e Eva, Hitler, e o que é virgem.
E a menina aqui esperando a resposta. Aí a mãe faz o que era para ter feito lá no começo. Filha, de onde foi que você viu essa palavra virgem? Tinha um azeite escrito extra virgem em cima da mesa. A cabeça da mãe foi longe. Que não respondeu a pergunta. Ela só queria saber, porque ela entendeu o que é o azeite, o que é o extra. Ela só queria saber o que era virgem. Sempre conversa e diz, onde foi que você ouviu? Para saber até onde você pode responder e use as palavras corretas. Bochecha tem nome de bochecha, cabeça tem nome de cabeça, genitália tem nome de genitália, não é florzinha, não é pepeca, não é bananinha. Você infantiliza uma região que não precisa. Não precisa. Que é uma dúvida muito comum, apesar de que hoje já se está, a nossa geração está falando um pouco mais, já tem livros para estimular, para ajudar isso também, né? Mas é uma dúvida ainda muito pertinente. E se a gente for olhar para o outro extremo, a gente falou de criança, for olhar para o outro extremo, a menopausa, que é outro tabu. Já é os idosos. Os idosos transam muito e a mulher tá por fora. Pois é. Mas será que conversam o suficiente? Olha, A mulher que já começa pós-menopausa, né? cara, Até aquela questão das ondas de calor, apesar de que hoje a gente tem a terapia de repulso hormonal que pode dar uma melhor qualidade, né, de vida, mas se tiver aquela questão das ondas de calores, redução de lubrificação, o que pode fazer essas coisas para melhorar? tudo era melhor paciente. Inclusive testo. Mas assim, nela, eu tenho que avaliar, essas mulheres antes de entrar na menopausa, elas têm a transição, que é a ponte. Uhum. Ela vai te dando sintomas entre os 40 e 45. A menopausa acontece entre os 45 e 55 anos. Mas é uma geração muito gostosa de trabalhar, porque é a idade da loba, que tem acesso a tudo. Às vezes elas se desfazem de casamentos ruins, os filhos já saíram de casa, ela já está aposentada mesmo, então ela tem tempo, coisa que a nossa geração não tem. E ela quer se conhecer. Hoje é onde eu mais me assusto. E me realizo também, porque eu consigo conversar com elas de escutar uma mulher mais jovem falando. Elas têm anos de experiência. E aí mãe ensinou que tem que respeitar os mais velhos. Elas são abertas e são safadas. Eu adoro que às vezes eu tenho que tratar sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. Mulher usa camisinha. Elas estão sapecas. Mas eu acho que a idade, ela traz isso, essa permissão de viver. Elas são mais audaciosas, se desafiam mais, são mais curiosas. A nossa geração ainda quer ser a mãe e a esposa perfeita. Essa geração de 50 já errou. Ah, foda-se. Agora o que vem é lucro. Estão criados já. Os filhos estão criados. Quero saber não. Quero saber de mim. Quero gozar. É o que eu mais escuto hoje. Doutora, eu quero saber como é. Como é? É como se eu explicasse para ela o que é fome. Como é que eu explico para alguém o que é alívio? Alívio de evacuação. Você não explica. Não tem. Você tenta, mas não vai. Ela tem que sentir. Mas essa mulher é uma máquina. É uma máquina. Acho que a gente falou de vários pontos. A gente falou muita coisa sobre sexualidade, estilo de vida. Tem muita coisa ainda. Acho que sim, a gente tem que marcar de novo. Foi um prazer enorme, Sabrina. Assim, eu tô aqui, eu fiquei boca aberta, com tanto conhecimento. Lhe ver hoje com todo esse sucesso. Assim, Nossa, história, né? Muito orgulho mesmo. Prazer estar na sua casa, casa do seu digníssimo. Passa uma história da nossa faculdade, que a gente construiu até aqui, da sua gentileza, sempre muito dócil comigo, de saber o caminho que você trilhou, uma fantástica endócrina. Retira a pizza, mas vai dar tudo certo. E eu tô aqui para contribuir, o que vocês precisarem, tô à disposição. Só agradecer mesmo. E é isso, pessoal. Aguardem. MaraCast, teremos muitas convidadas e convidados ainda este ano. Vamos voltar com tudo com o MaraCast. Abrimos de novo o MaraCast com uma convidada fenomenal, que é a Sabrina. E ainda vai vir muita coisa boa. Então aguardem e até a próxima, se Deus quiser.